Nós estamos analisando a carta de 1 João nos nossos cultos e nós já chegamos no capítulo 2 de 1 João. Então nós já vimos a primeira mensagem, que é uma mensagem mais introdutória, em que analisamos a carta como um todo, a mensagem principal da carta, quem escreveu, todas estas questões envolvendo o todo, uma visão geral da primeira carta que o apóstolo João escreve. Depois nós já tivemos algumas mensagens, A primeira delas foi do capítulo 1, versículo 1 a 4, onde João logo de cara, ao invés de dar bom dia, boa noite, como vocês estão, já começa a combater os gnósticos, aquele grupo que estava se iniciando com aquelas crenças que nós já vimos, o problema deles, e nós vamos citá-los ao longo de toda a carta, porque essa é a maior preocupação do apóstolo João. E aí ele falou sobre a proclamação, a vida que se manifestou, a causa e o efeito, vocês vão lembrar desta mensagem. Lembrando que todas também estão nos canais da igreja, todos estão lá. Se você não tem oportunidade de assistir alguma, pode acessar ali o Instagram, o YouTube, que é uma coisa que a gente deve ter, ou falar com quem cuida disso, que é melhor, que não vou poder falar melhor. Depois tivemos uma mensagem, capítulo, versículo 5 até o versículo 7, mostrando como João, então, vai combater os gnósticos usando a própria argumentação dele, aquele argumento, aquele silogismo aristotélico, você tem as premissas, Deus é luz, nem não há treva alguma, e aí as conclusões, mostrando como os gnósticos chegavam a conclusões erradas, e na verdade o cristianismo verdadeiro, ortodoxo, apresenta a conclusão correta diante dessas premissas de que Deus é luz e nele não há treva alguma. Isso foi quase invadido na quarta mensagem, que foi do versículos 8 a 10, em que ele termina essa terceira argumentação. Eram 3 grandes argumentações, ele termina a argumentação, quase que deixando a pessoa, o leitor, bem para baixo, porque ele diz que nós temos pecado, temos a natureza pecaminosa e por causa disso pecamos. E se alguém afirmar ao contrário, além de ser mentiroso e enganar a si mesmo, faz de próprio Deus mentiroso. Então, ele termina o capítulo 1 falando assim: você tem a natureza pecaminosa, por causa disso você é um pecador, você vai pecar. Se você falar qualquer coisa contrária disso, se você falar que não tem o pecado ou não comete pecado, além de ser mentiroso e enganar a si mesmo, você ainda faz de Deus um mentiroso. E aí, quando deixou as pessoas lá para baixo, ele vem no capítulo 2, cheio de carinho, e diz: filhinhos, calma. Não fiquem então deprimidos e para baixo assim, com isso que eu escrevi, porque eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. E aí ele vai mostrar que se acontecer o pecado, quase de que quando acontecer, isso foi a mensagem passada, nós temos alguém que intercede por nós, e não só intercede, como ele mesmo foi o aplacamento da ira divina, a propiciação, aquele que desviou a ira de Deus que era contra nós. Nós vimos isso na última mensagem, versículos 1 e versículos 1 e 2 do capítulo 2 de João. Hoje analisaremos versículo 3, 4, 5 e 6 da carta, então acompanhem a leitura deste trecho da palavra de Deus. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Vamos mais uma vez rogar a iluminação de Deus para tanto interpretar como aplicar esse texto e aplicar isso às nossas vidas. Deus, é isso que nós rogamos a Ti. De fato, só podemos abrir a Tua palavra, porque o Senhor um dia nos salvou, e o Teu Espírito Santo que habita em nós é aquele que ilumina o nosso entendimento na leitura, na interpretação, e não só na aplicação daqui, mas ao trazer esta palavra para as nossas vidas, e isso fazer diferença no nosso dia a dia. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor hoje, nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Eu vi uma pesquisa uma vez, de 2007, então eu sei que ela está um pouco já com uma defasagem, mas vai ser muito bem para a nossa ilustração. Uma universidade no sul da Califórnia fez uma pesquisa que até 2007 nós tínhamos tanto conhecimento armazenado, estamos falando de 2007, nós estamos em 2021, mas só para vocês terem uma ideia como que era lá em 2007, alguns ainda estavam
aprendendo a usar a internet em 2007, né? Eu nem tinha um e-mail ainda, né? Porque hoje você tem e-mail antes de ser CPF, né? É importante apenas fazer um e-mail logo, uma conta nessas redes assim, né? Depois você vai atrás do seu CPF, né? Então, nem tinham isso mais ainda. Tá? E aí, essa pesquisa, diria essa pesquisa, que a quantidade de informações que temos, né? Desculpa, William, que eu falo uns termos aqui que acho que você vai saber mais livro, era de 296 oxabytes. É isso? Oxabytes. Eu nem sei se é oxabytes ainda. Sabe o que é um oxabyte? É 1 bilhão de bytes. 1 bilhão de bytes. Sabe o que é bytes? Né? Você vai abrir o arquivo no Word, você vai lá, 50 bytes. Né? Um arquivo no Word, 45 bytes. Então, 1 bilhão de bytes dá 1 oxabytes. Até 2007, nós tínhamos 296 bilhões de gigabytes de informação disponível e guardada, armazenada. É isso que a gente está falando de 2007. Naquela época, 2007, para aqueles que lembram disso, nós estávamos superando a tão defasada a tecnologia do CD, né, do grandão, do pequenininho, do disquete, desculpa, indo para uma tecnologia totalmente inovadora, que era gravar tudo num CD. Não tinha pendrive naquela época. E aí a pesquisa diz que para você armazenar tudo isso de conhecimento, você poderia pegar um CD, imagine um CD de 400 metros de diâmetro. 4 quarteirões. Imagina um CD grandão de 400 metros. Aí você faria uma pilha e essa pilha chegaria até a Lua. Mais ou menos isso é o que precisaria no CD. Eu sei que você tem alguma coisa armazenada ainda no CD, né? Deve ter alguma coisa mais velha, sempre deixa uma pilhinha de CD ali armazenada no nosso. A gente precisaria de tudo isso para armazenar tudo isso de informação que nós temos. Nós estamos falando de 2007. Imagina hoje como são as coisas. Uma outra pesquisa que eu li recentemente, eu lembro de entrevistando um pesquisador, falando que hoje, um garoto de 12 anos, ele já tem acesso a muito mais informações, ele conhece muito mais dados e informações do que os grandes imperadores do passado. Alexandre o Grande, que era quem fez a comparação, provavelmente não sabia o que o menininho hoje de 12 anos sabe, no que se refere à quantidade de informações. Não bastasse isso, nós vivemos numa época em que praticamente as pessoas são viciadas em conhecer as coisas. Não sei se você já conversou com alguém que era assim, né? Você viu o que aconteceu lá com o menininho no Japão e não sei o quê? Eu falei, não, como você não estou sabendo? Tem gente que fica o dia inteiro assim, atrás de notícia, atrás de conhecer tudo, porque um lagarto lá na China, ele foi atropelado por um carro lá e tal, sabe, umas coisas assim, quer conhecer tudo, quer saber o porquê de tudo, e tem gente que fica realmente o dia inteiro na internet para saber todos os detalhes, os números de tudo que acontece no mundo, de tudo. Embora, obviamente, quando a pessoa quer saber de muita coisa, dificilmente ela sabe alguma coisa de maneira profunda, mas isso é uma outra questão. Isso é você saber um monte de coisa e não necessariamente você sabe alguma coisa sobre isso, você só tem um monte de informação, mas isso é uma outra conversa. Pouca gente se preocupa em conhecer aquilo que realmente importa para as nossas vidas. Eu não estou falando contra o conhecimento, pelo contrário, né? Eu quero que você busque conhecimento, você tem que ler livros, você tem que ficar antenado com as coisas que acontecem, isso é normal da vida, isso é até louvável, tem que se buscar o conhecimento, mas isso nunca pode ultrapassar aquele conhecimento que de fato importa para as nossas vidas. Por exemplo, eu vi um cara recentemente na internet se gabando de que por ano ele lê 60 livros. Bom, eu nunca contei quantos livros eu leio, só o fato de contar já é uma coisa estranha, né? Eu ficar contando lá quantos livros ele viu no ano e tudo mais. Aparentemente você ficaria assim, caramba, né? Que cara, ó, 60 livros. Mas nós temos que perguntar, de que forma você leu esses livros? Você lembra? Estamos aí, pastor, do que trata esses livros? E ele era um pastor, então eu tenho que perguntar para ele, você leu todos esses livros lendo a Bíblia ou leu todos esses livros e deixou a Bíblia de canto? Perceba, o problema não é a quantidade. Embora leia livros, isso é sempre bom, conheça as coisas, mas muita gente pensa que se eu conhecer muita coisa, se eu estudar sobre tudo e sobre todos os ramos do saber e do conhecimento, é quase falando aquilo que Paulo usou como uma hipérbole em 1 Coríntios 13, se eu saber todos os mistérios e todas as ciências, todos os conhecimentos, tudo isso, se você não tiver o verdadeiro conhecimento daquilo que realmente importa, tudo isso não vale nada. Tanto Agostinho vai dar muita ênfase para aquilo que realmente importa do conhecimento, quanto João Calvino, quando escreve início das suas institutas, ele vai mostrar que o que realmente importa para o ser humano, o conhecimento primário, básico de todas as coisas que devem permear o nosso coração é
O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos, quem nós somos. Porque uma pessoa pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se ela não conhecer a si mesma, ou seja, à luz do que a Bíblia fala dela, e ela não conhecer o que Deus se revela nas Escrituras, ela pode morrer e vai estar no inferno cheio de muito conhecimento, mas isso não serviu para nada para toda a eternidade. E a gente vai mais além, embora isso é uma outra discussão que eu não vou entrar aqui. Ela de fato não conheceu nada se ela não conhecer primeiramente a Deus. Porque é o conhecimento de Deus que nos faz interpretar todas essas informações à luz da verdade. À luz da verdade. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque é isso que João vai mostrar nesse trecho. João vai iniciar o versículo 3 escrevendo: sabemos que o conhecemos. Nós conhecemos a Deus. Nós podemos conhecer a Deus. Estas, não só a informação, eu vou mostrar para aquilo que João está querendo dizer com isso, mas as informações sobre Deus estão disponíveis para nós. É possível conhecer a Deus. Pode parecer uma coisa óbvia para nós que lemos a Bíblia e tudo mais, mas lembre-se que João está lidando com os gnósticos, e os gnósticos diriam: vocês não conhecem nada. Nós temos a gnose, o conhecimento. Nós somos os detentores do verdadeiro conhecimento, e vocês, por não terem, são escravos de nós. Nós é que devemos dizer para vocês o que fazer ou não, porque nós temos o conhecimento. E João, combatendo eles, vão dizer: não, vocês estão errados. Nós sabemos que o conhecemos. Você pode ter também o conhecimento. E curiosamente, João, nessa simples frase, sabemos que o conhecemos, vai usar por 2 vezes a mesma palavra, que é aquela palavra que dá base, da origem ao nome gnóstico, que é o verbo gnosco, ou gnosis, que é o conhecimento, o verbo gnosco é o verbo conhecer. Então ele está falando: conhecemos que o conhecemos. É basicamente isso. Então os gnósticos falariam: é só eu tenho conhecimento, só nós, esse grupo seleto, filósofos gregos, temos acesso ao conhecimento. E João vai dizer: nós sabemos que o conhecemos. Ou seja, Deus se revelou para nós, e por isso nós temos acesso a quem Ele é e ao que Ele deseja para as nossas vidas. Agora, essa palavra que João usa, que sabemos que o conhecemos, por 2 vezes, eu já falei aqui isso algumas vezes na igreja, alguns vão lembrar, de que a língua grega era muito rica nessas palavras que nos refere ao conhecimento. Então o grego dava muita importância para o saber, para o conhecer. A filosofia grega dava muita importância para isso. Então você tinha várias palavras. Tinha uma palavra para conhecimento só cognitivo, um acúmulo de informações. Você tinha palavras para um conhecimento mais técnico sobre alguma coisa, por exemplo, saber tocar no violão, alguma coisa do tipo. E você tinha palavras para um conhecimento que era mais relacional. Então é a palavra que se usa assim, tá? Para um conhecer do tipo que só me conhece a minha esposa que mora comigo. É este conhecimento, não é saber o nome, não é saber informações sobre mim, é um saber de quem se relaciona, é conhecer coisas que ninguém conheceria a respeito de Deus. Então o que João fala aqui não é simplesmente eu sei quem é Deus, porque eu tenho informações. Deus é o Deus do judaísmo, do cristianismo, é um Deus que segundo os judeus criou todas as coisas, segundo os cristãos também criou todas as coisas, é um Deus, porque tudo isso, se você perguntar para um ateu ali fora, ele sabe. Se você perguntar para um estudante de religião, das ciências da religião, ele vai ter muita informação sobre Deus. E acredite, às vezes até mais que você. Até mais. Eu já disse aqui, tem ateus que sabem muito mais da Bíblia do que nós. Muito mais da Bíblia. Mas não é esse conhecimento, não é o acúmulo de informações sobre Deus, mas é um conhecimento que me leva a relacionar com Ele, a conviver com Ele. Então o que João está escrevendo aqui é: sabemos que temos este conhecimento vivencial, este relacionamento com Deus. É possível saber isso. Lembra que a tônica de João nessa carta toda os gnósticos estavam embananando a cabeça das pessoas lá, mostrando assim: não, vocês precisam ser gnósticos também para sair dessa escravidão que vocês têm, vocês precisam ouvir os nossos ensinos. E as pessoas estavam naquela dúvida tipo: será que então de fato eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? E agora? Porque esse pessoal está fazendo minha cabeça. E João falou: calma. E ele vai mostrar que há como nós temos certeza da vida eterna. E a vida eterna passa pelo conhecimento e pelo relacionamento com Deus. Então, obviamente, se nós sabemos que temos a vida eterna, sabemos então que conhecemos a Deus, que nos relacionamos com Ele, que podemos ter este convívio com Deus. Se
E aí sempre vem um C depois, né? Porque se não viesse esse C, nós caímos naquele grande universalismo de que todo mundo diria isso. Você para todo mundo na rua hoje, basicamente, né? Todo outro não, mas para na rua e fala assim: conhece Deus? Conheço. Deus é fiel. Deus é bom, eu conheço. Oh, se Deus não vi. Oh, Deus é tudo para mim. É tudo. Cheio de gente que fala isso. Aí vem o C de João. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se uma pessoa sabe que conhece a Deus, se ela obedece os mandamentos de Deus. Agora, há muitos que se enganam ao ler as Escrituras, imaginando que o Antigo Testamento é cheio de lei, e de fato é. Eu falei que de Levítico, né? Quanto lei, Levítico e tudo mais. Mas o Novo Testamento é a época da graça, é a época da liberdade, é a época quase do tudo posso, naquele que me fortalece. Esse versículo usado totalmente de maneira errada, né? Posso fazer todas as coisas que agora estou na época da graça, da liberdade. João fala assim: espera aí, você disse que conhece a Deus? Se você de fato conhece a Deus, se de fato você se relaciona com Ele, você tem que obedecer aos seus mandamentos. A gente está falando de um livro escrito já nos anos 80 do primeiro século, no finalzinho, em que todas as cartas de Paulo, todas elas, Paulo 64, todas elas já estavam lá circulando, os evangelhos já estavam circulando, talvez o Evangelho de João tivesse escrito há pouco tempo, mas todas as cartas dos evangelhos já estavam circulando, tudo. Ou seja, o que João está falando não é a respeito do Antigo Testamento, ele está falando que o Novo Testamento, lendo o Antigo e trazendo para nós, tem muito mandamento para ser seguido. Muito mandamento. Claro que Jesus fala que, além dos mandamentos, o fardo que nos faz carregar é leve, suave. Não é um fardo dos fariseus, lá no Antigo Testamento, que colocavam fardos que nem eles mesmos conseguiam carregar, cheio de regrinha humana e princípios. Mas isso não quer dizer que nós não temos mandamentos no cristianismo. Pelo contrário. Você lê todo o Novo Testamento, você vai ver vários e vários imperativos. Leia o Sermão do Monte. Na verdade, o que Jesus faz ali é tornar a lei muito mais difícil de ser seguida do que as pessoas achavam. Porque ele faz isso e mostra a profundidade do nosso coração em relação àquela lei. Leia, por exemplo, os escritos de Paulo, quantos imperativos vai ter, o que nós devemos fazer, até coisas que talvez para a gente seja impossível. Por exemplo, amar os inimigos. Ame os seus inimigos, isso é um mandamento, isso é uma lei para você, não é opção. Não é uma coisa que você tem que falar assim: mas eu não estou com vontade hoje de amar. É um mandamento, você tem que amar o seu inimigo. Você tem que perdoar os outros, você tem que lidar com o seu dinheiro de maneira correta, não só ofertando a igreja, mas toda a sua vida financeira. Você tem que ser um funcionário, um marido, esposa, filho, enfim, tem jeito certo de viver nesse mundo. Não é Cristo nos salvou e agora eu sou livre para viver uma libertinagem, fazer o que eu quero. Pelo contrário, desde que Deus criou o homem e a mulher, Ele estabeleceu limites. E acredite, esses mandamentos são uma bênção. Porque é dentro desses limites que eu consigo ser livre. Fora desses limites, que é o que a sociedade quer mostrar aí, você nunca vai ser livre, embora eles falam que isso é liberdade. Liberdade é ausência de limites. Deixa eu dar um exemplo para vocês, para ilustrar isso. Imagina que eu chego diante de vocês e coloco um piano, um instrumento musical na sua frente, e falo assim: não tem regra. Você pode tocar do jeito que você quiser esse instrumento. Não tem regra nenhuma, fica tranquilo, toque, faça o que você quiser. Se você for como eu, que não tem quadrúpedes, ou você vai tocar só Dé, Ré, Mi, Fá, ou você vai ficar lá apertando um monte de tecla e pisando naquele pedal, e o que você vai estar fazendo? Nada. Um monte de som que não serve para nada. Agora, se alguém chegar antes e passar todas as regras que envolvem tocar piano, o jeito certo de sentar, de teclas, de postura, de apertar os dedos, a leitura das teclas e da partitura, e passar todas essas coisas para você e falar assim: agora toque o piano na sua frente. Aprendendo todas as regras e todos os limites, você está livre, inclusive para criar sua música. Inclusive para tocar a música que você quiser. Perceba como as regras nos conduzem a uma liberdade. E não é a ausência de regras que nos deixa livre. Pelo contrário, a ausência de regras nos faz perdidos. Mas o que eu faço da vida? Por isso que as pessoas estão desesperadas aí. Porque é vendido para elas uma vida sem regras, sem mandamento. Faça o que você quiser. E isso conduz ao desespero. Então, quando Adão foi criado, Deus disse: Adão, é sua responsabilidade gerenciar esse jardim, cuidar dele, dar nome aos animais, multiplicar, ser fecundo, cuidar da sua família, mas não coma desta árvore.
limites estabelecidos daquilo que ele podia e não podia fazer. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e para o Novo, há limites estabelecidos para a nossa existência do que nós devemos, podemos e não podemos fazer. Sempre que nós obedecemos a isso, sempre que nós vivemos isso nos conduz a uma vida de liberdade. Não é ausência de lei, não é ausência de mandamento que nos conduz à liberdade em Cristo, mas é viver debaixo da lei do mandamento de Cristo. Por isso que João vai dizer, sabemos que o conhecemos. Há relacionamento com Deus, há vivência com Deus, se obedecemos aos seus mandamentos. Se não há obediência aos mandamentos, obviamente, então, essa lógica dele, a pessoa acha que conhece a Deus, como ele vai mostrar mais para frente, mas de fato não o conhece. Então nós podemos saber que conhecemos a Deus, se obedecemos aos seus mandamentos. Aí João parece que volta agora a sua argumentação novamente para o gnóstico. Lembra que antes ele usava o que nós chamamos de uma argumentação, a gente chama isso tecnicamente de pressuposicionalista, é assumir a premissa do seu adversário para si, para mostrar que isso não faz sentido. Então ele falava assim, se afirmarmos, se dissermos, ou seja, se eu tomar o que vocês estão falando como verdade para mim, não vai fazer sentido. Se afirmarmos que estamos na luz e que temos como um Deus que é a luz e andarmos nas trevas, não faz sentido, então está fazendo isso. Agora ele abandona isso e joga isso para o pessoal, mas fala assim, aquele que diz. Ou seja, se alguém falou alguma coisa contrária a isso, então ele ainda está falando para os gnósticos, mas de um jeito diferente. Antes ele falava assim, se afirmarmos isso que vocês estão dizendo, opa, mentimos. Opa, enganamos a nós mesmos, não faz sentido. O pensamento de vocês não é coerente. Agora ele vai mostrar, aquele que diz, eu o conheço, é o que os gnósticos faziam. Nós temos o conhecimento de Deus. Eu, de fato, conheço a Deus. Então, aquele que diz eu conheço a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Então, isso é o que os gnósticos diziam, e isso é o que a gente ouve no cristianismo até hoje. Não, mas cada um vive o seu cristianismo do jeito que quer. O importante é a graça de Deus. O importante é o amor de Deus que nos salvou. Não, mas você pensa assim, mas isso aí, a Bíblia tem 2000 anos. Aliás, recentemente apareceu um vídeo de um pastor, acho que todo mundo viu aqui, dizendo que a nossa função é atualizar a Bíblia. Porque tem questões que, venhamos, 2000 anos, essas coisas já se passaram, já ficaram para trás. Então vamos atualizar algumas questões. Ou seja, vamos criar os nossos próprios mandamentos e as nossas próprias regras. É basicamente isso que ele está dizendo. Mas se uma pessoa diz, eu conheço a Deus e não obedece os mandamentos, e não guarda os mandamentos, e não vive aqueles mandamentos, João vai usar uma palavra aqui, ele é um pseudos. Sabe de onde vem a nossa palavra pseudo alguma coisa? É um pseudo-cristão. Ele é um mentiroso. O que é um pseudo-cristão? Um falso cristão? Não é alguém que diz que não é cristão. Isso é um termo, isso é outra coisa. Só que ele fala que não é cristão. O pseudo-cristão é alguém que se diz cristão. Eu não sei se você já conviveu com pessoas assim. Eu lembro quando eu cheguei na faculdade, eu estava com uma camiseta de uma banda evangélica da época lá, né? E eu não vou falar o ano porque faz muito tempo que eu entrei na faculdade. Mas era uma banda lá, que eu ia falar o nome da banda, se bem que ela existe até hoje, mas é bem antiga, estava no começo, mas eu estava com a camiseta ali da banda, e aí eu lembro que eu estava na pastoral, minha faculdade era integral, né, manhã e tarde, aí depois do almoço eu fui descansar lá na pastoral, a gente tirava um cochilinho, sempre depois do almoço, aliás a pastoral ela servia para isso, nunca vi ninguém lá, era só para tirar um cochilo e dormir, e aí eu estava com aquela camiseta, chegaram 3 pessoas lá, eu tinha mais, né, mas essas 3 assim, chegaram perto e falaram assim, que sua camiseta, que legal, você é cristão, tudo, eu falei, sou da igreja, legal, estudar muito isso aqui. Olha que legal, nós também somos, que legal, você vai para a igreja, você vai bacana. E aí, legal, eu estou sozinho aqui. Olha, mas 3 cristãos comigo, bacana. Aí foi passando o tempo. Aí o estudante, realmente ele estava saindo com o pessoal que fez arquitetura, para o pessoal usar uma certa criatividade, você tem que acender um baseado, né? Eles faziam isso, acender um baseado para ganhar criatividade, né? Dependia disso. Tem um grupinho lá que não conseguia fazer alguma coisa se não acendesse. Aí toda vez no descrição ia lá com ele, saía lá fora, ia para fora, lá e estranho, cristão, assim. Né? Aí o outro começou a trair a namorada com uma menina lá, cristianismo esquisito, né? Aí eu fui conversar com eles. Eu falei, mas peraí, não, mas por que não? Todo
cristão. Assim, você não quer fazer essas coisas, a gente respeita. Mas todo mundo é cristão. Que mal tem nessas coisas? Acho que você já conversou com alguém assim. Já deve ter encontrado com alguém assim. Alguém que fala assim, eu sou cristão, vou na igreja tal, canto no coral, tal. Eu trabalhava com um rapaz da igreja, que fazia parte de uma igreja, e cantava no coral na igreja. Falou isso para mim, falou, não, eu vou na igreja, canto no coral. Então, um dia eu estava subindo no hino. Ele falou assim, eu conheço hino. Bom, a gente canta lá no coral, então eu falei, legal, conversando com ele. Aí depois eu descobri que ele morava com outro homem, era casado com outro homem. Eu falei, o que está acontecendo? Esse é o pseudo-cristão. O pseudo-cristão é quem fala assim, não, mas eu vou na igreja. Como eu não sou cristão? Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Eu sei, Deus morreu na cruz por mim, eu acredito em Deus. Mas eu estou falando, se você diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, você está se enganando. É o pseudo-cristão. Talvez a pessoa pense que ela é um cristão. Talvez ela pense assim, eu sou uma cristã. A pessoa pensa, eu sou cristã. Mas está se enganando. É falso. Não é um cristianismo verdadeiro. Lá na clínica, a gente é evitado contratar serviço de aqui. Só que dá mais trabalho. Mais trabalho. Só passa vergonha. Então, se alguém diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Ele vai repetir uma expressão que ele já usou, lembra? No versículo 6, versículo 8, no capítulo 1. E a verdade não está nele. Eu tinha dito isso, a verdade não está nessa pessoa. E depois ele disse, você não pratica a verdade se você fazer isso, porque a verdade não é para ser conhecida, é para ser vivenciada e praticada. E agora ele enfatiza mais uma vez, essa pessoa que é mentirosa, que se engana, que é um pseudo-cristão, ela na verdade não conhece a verdade. A verdade não está nela. E como João mostrou, a verdade é uma pessoa. A verdade é a pessoa de Jesus Cristo, esse logos que ele nos apresenta, essa palavra verdadeira. E João está dizendo, você não tem Cristo na sua vida, e por não ter Cristo, então você está se enganando. Porque você afirma que conhece a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos. Agora, eu queria fazer um parênteses, porque pode acontecer, de alguém que de fato é cristão, mas recebeu um ensino errado. E ele não obedece ao mandamento, não por rebeldia, mas porque ele não sabia. Aliás, isso deve acontecer com a gente diariamente. Quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos coisas que Deus quer de nós, que falam assim, eu não sabia que isso era pecado. Então eu tenho que deixar, tenho que abandonar. E tenho que agora deixar as coisas do velho homem e começar a praticar aquilo que é a minha responsabilidade. Então pode acontecer. Talvez você conheça alguém e antes de falar assim, opa, aqui, eu acho que esse é um falso cristão. Fala, você sabe o que a Bíblia fala? Porque às vezes o que falta é informação. Você conhece os mandamentos? Porque para eu obedecer eu preciso conhecer. E tem gente, a gente sabe, tem crente que nunca leu a Bíblia, que acha que ler a Bíblia é uma opção, que ler a Bíblia é um luxo, que vai fazer de você um cristão acima da média. Não, eu leio a Bíblia. Ok, você é cristão, não esperava nada diferente. Aliás, um cristão que nunca leu nem a Bíblia inteira, porque imagina que você está entrando num novo negócio, numa nova coisa que é o cristianismo. Aí eu falo assim, o cristianismo se resume a isso daqui, a um livro. É a mesma coisa das pessoas que começam a assinar, né? Eu aceito todos os termos lá, mas nunca li nada. Mas está aceitando, depois reclama. Eu aceito tudo. Aceita os novos termos, aceito. Você declarou que leu, declarei que li, mas ninguém lê nada, depois você reclama. Então assim, a pessoa vira cristã, e fala assim, está aqui, o cristianismo está resumido a esse livro, você pode ler. Você lê. Eu não acredito que você está falando. Então talvez o que falte é informação. Talvez o que falte é assim, você sabia que como cristão você tem que agir assim? É mesmo? Dá uma olhada nas escrituras, no texto tal, mostra para a pessoa. Aí você vai descobrir, se a pessoa fala assim, eu sabia, mas é assim, né? Tem gente que quer obedecer, tem gente que não quer, 2000 anos, já mudou tanta coisa. Hoje em dia, né? Se a gente for assim também, rígido, quem vai viver assim? Quem que vai... Isso é possível. Aí você descobre se é um falso cristão ou se é alguém que foi ensinado errado. E às vezes ela é um cristão também, é uma cristã, não sou crente, mas recebeu uma informação errada. Então, para eu obedecer, para eu guardar os mandamentos, eu preciso conhecer primeiro esses mandamentos e depois, claro, depender da ação de Deus para eu começar a viver e aplicar esses mandamentos na minha vida. Mas se alguém diz, eu conheço, e aqui pressupõe que ele já sabe, mas não obedece, não guarda os mandamentos, aí sim, ele é mentiroso e a verdade não está nele. Versículo 5, então, João vai dizer, mas
se alguém obedece a sua palavra. Ou seja, então ele já mostrou que para você conhecer a Deus, a argumentação dele é essa, para você conhecer a Deus, você precisa obedecer aos mandamentos. Porque, na verdade, é nos mandamentos de Deus que Deus se revela para nós. É conhecendo, por exemplo, que Deus exige de nós a santidade, nós sabemos que Ele é santo. Deus exigindo a justiça de nós sabemos que Ele é justo. Deus exigindo de nós o amor, nós sabemos que Ele é amor. Então, é nos mandamentos, né, Deus exige de nós o perdão, nós sabemos que Ele nos perdoa. Aliás, temos que perdoar como Ele nos perdoa. É nos mandamentos que eu começo a conhecer a Deus, saber realmente quem Ele é. Quando eu exijo, né, quando Deus exige de nós o padrão que Ele quer que nós vivamos, então nós passamos a conhecer a Deus. Ele está falando, se você obedecer, você conhece a Deus. Se você fizer o contrário, se você afirmar que conhece, mas não obedecer os mandamentos, você é mentiroso. Mas, versículo 5, se alguém obedece a sua palavra, então vamos voltar para a argumentação anterior. Imagine que a pessoa então obedece de fato a palavra. Perceba que a palavra aqui está sendo usada em paralelo com os mandamentos. Essa é a ideia, os mandamentos, a palavra de Deus, a lei de Deus, todos esses termos que descrevem, na verdade, a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Então, se uma pessoa obedece a palavra, aí o texto diz, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. É um textinho difícil de saber o que João está querendo dizer aqui, né? O amor de Deus está aperfeiçoado numa pessoa. Existem algumas possibilidades de interpretação e geralmente os intérpretes se dividem em duas questões básicas. Porque quando nós temos uma construção desta na língua grega, né, o amor de Deus, basicamente, via de regra, isso pode ter dois significados, que nós chamamos de genitivo, objetivo ou subjetivo. Quem vai fazer grego comigo está fazendo curso ali, né, depois vocês vão aprender essas coisas. Mas quem não está fazendo, quiser fazer, fique à vontade também. Mas o que é o objetivo e o que é o subjetivo? Significa que você tem dois substantivos, né? E o segundo pode estar numa função objetiva ou subjetiva. Se ele é objetivo, significa que ele é o objeto da ação. Se ele é subjetivo, ele é o sujeito da ação. Então, o amor de Deus, subjetivo, significa o amor com o qual Deus nos ama. Deus é quem ama. Mas se ele é objetivo, significa que o amor que eu amo a Deus, ele é o objeto do amor. E é muito provável que é isso que João está dizendo. João está falando, se você obedecer a palavra, Deus vai te amar. Porque não é isso que a Bíblia ensina. E aliás, nós já vimos na primeira mensagem, a carta de 1 João é quase que um reflexo do discurso de Jesus no cenáculo lá de João, do Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16 e 17. E nós já vamos ver lá o que o próprio João ouviu de Jesus, que é o oposto disso. Jesus nunca falou e Deus nunca prometeu, falou assim, se você fizer alguma coisa, Deus vai te amar, porque isso é meritocracia, isso não é graça. Então, se eu obedecer, Deus vai me amar? Não, Deus já te ama, a despeito de quem você é. Mesmo você sendo pecador, Deus te ama. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, é o que Paulo fala. Ou seja, antes de obedecermos, antes de ser salvos, Deus nos amou. Aliás, a base da salvação é essa, é o amor de Deus por nós, pelo seu corpo, pela sua igreja. E por isso Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Então não é o oposto, não é assim, Deus vai enviar seu Filho, vamos ver quem vai salvar, se alguém salvar, eu vou amar essa pessoa. Isso seria uma coisa muito, como a gente faz geralmente, né? Aquele que gosta de mim, eu amo. Mas aquele que não gosta, eu prefiro não amar. Isso é o que a gente faz, que não deveria. Mas não é assim com Deus. Deus ama, aliás, João vai dizer, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, até o meu amor por Deus só é possível quando Ele me ama. Então não há nada que eu faça nesse mundo, guarde isso com você, não há nada que você faça nesse mundo que vai te levar a Deus a amar mais do que Ele já ama. E por outro lado, não há nada que você faça que vai fazer com que Deus te ame menos do que Ele já ama. Claro, Ele fica bravo quando a gente peca, mas Ele não deixa de te amar, porque se Ele deixasse de te amar, você ia perder a salvação. Justamente a salvação é baseada, né, a causa, a graça, o amor de Deus pelas nossas vidas que nos conduz à salvação. Então o que João está dizendo é que se alguém obedece à palavra, essa pessoa está demonstrando, está aperfeiçoando, está escancarando o amor de Deus, mas é o amor que essa pessoa tem por Deus. É o amor que ela demonstra por Deus. Lembra que eu já disse isso na primeira mensagem? Para João,
conhecimento, amor e obediência é como uma roda, um ciclo que está junto, ligado. Não tem como desvincular isso. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Não tem como você desvincular essas coisas. Então, amor, conhecimento e obediência estão totalmente ligados para João. E com quem João aprendeu isso? Dá uma olhada lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Ou seja, o amor que nós temos por Deus, por Cristo, é visto na nossa obediência, é aperfeiçoado na nossa obediência. Nós demonstramos esse amor, nós escancaramos esse amor por Deus, não quando nós ficamos chorando, levantando a mão, declarando, embora tudo bem se fizer isso, mas declarando: eu te amo, Deus, como eu te amo, meu coração aquece, porque não tem problema se fizer isso, tudo bem, mas isso não quer dizer nada. Isso só está expressando palavras, palavras e mais palavras. O que escancara o nosso amor por Deus, de fato, é a nossa obediência. É mais do que falar, é fazer, é agir, é ser obediente. Quando eu passo então a obedecer os mandamentos, aquele que obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Está aperfeiçoado aqui, esse termo descreve uma completude, assim, o amor de Deus está fazendo sentido, está se tornando pleno na vida dessa pessoa. Essa pessoa está crescendo no amor que ela tem por Deus. E acreditem, obedecer os mandamentos de Deus é de fato prazeroso e nos conduz a amar a Deus. É diferente, por exemplo, daqueles tiranos que nós temos, eu não quero nem citar nome, porque vai que a gente tem alguém na política assim, eu não quero entrar nessas questões, mas aquele tirano que às vezes fica colocando leis para nós, que a gente obedece, isso é penoso, isso é chato, isso não faz sentido, e não tem lógica nenhuma, e você obedece, porque tem que obedecer, seu dever como cidadão fazer isso, mas quando você chega e você fala assim: não faz sentido, isso não tem lógica nenhuma, não é bom para a população, não traz bem para ninguém, não faz nada, então isso só te conduz a uma antipatia com essa pessoa. Você tem que obedecer, mas isso te afasta dessa pessoa, isso leva uma coisa assim: por que isso daí? Por que essas leis? Por que essa regra? Não faz sentido. É diferente com Deus. Deus coloca leis, mandamentos para nós vivermos, e quanto mais a gente vive, a gente olha para trás e fala assim: graças a Deus que eu obedeci esse mandamento. Porque se eu não tivesse obedecido esse mandamento, onde eu estaria? Graças a Deus que eu dei ouvido para o que Deus falou. Ou seja, é um mandamento que vai se tornando completo. O meu amor por Deus vai aumentando, vai sendo aperfeiçoado, vai chegando nessa plenitude. Você cresce no seu amor por Deus quando você obedece aos mandamentos. Obedecer a palavra de Deus te produz mais amor no seu coração por quem deu estes mandamentos. Então, assim, como Deus é sábio, como Deus se preocupa com a minha vida. Eu obedeço o mandamento dele e percebo que de fato é melhor para a minha vida. E aí o amor dele vai se tornando completo em nossos corações. O amor por ele, neste caso. Então isso é o que nós sabemos. Nós sabemos isso. Nós sabemos que o conhecemos. Se alguém obedecer os mandamentos. E se alguém obedece os mandamentos, é porque ama a Deus e está demonstrando esse amor. Agora João vai mostrar mais uma coisa que você pode saber. E ele usa um paralelismo muito interessante, no texto aqui, repetindo termos e palavras nessa segunda parte. Ele diz, a partir da metade do versículo 5: desta forma, sabemos que estamos nele. Então João falou: há como você saber que conhece a Deus, vivencia, tem um relacionamento com Deus, e há como você saber que você está nele, está em Deus. Ou seja, é uma posição privilegiada para aqueles que são salvos. Aliás, é uma posição de um salvo que está em Deus. É o que Jesus fala lá no
no capítulo 17, quando ele está orando por nós. A minha oração é para que eles sejam um, tá? Para que eles estejam em nós, assim como eu estou em ti. Essa união mística de nós com Deus. De alguma maneira nós nos unimos a essa unidade que já existia entre o Pai e o Filho. João capítulo 17. Nós agora estamos também em Deus. Então, ele diz, desta forma sabemos que estamos nele. Mais uma vez, aquele que afirma, agora, não mais o gnóstico mentiroso, pseudo-cristão, mas agora o verdadeiro. Aquele que afirma que permanece nele, ou seja, não só está, mas continua estando, é mais ou menos isso, que está e está de fato, de verdade, que permanece nele, deve andar como ele andou. Obviamente aqui ele está falando de Jesus Cristo, que foi quem de fato andou neste mundo. Agora, a Bíblia nos mostra que esse tema do caminhar com Deus, desde a queda, é o grande objetivo do cristianismo. Antes da queda, Deus vinha caminhar com o homem no jardim. Lembra? Ouvindo o homem os passos de Deus que caminhava pelo jardim. Deus caminhava livremente com o homem, aquela comunhão plena. Mas a partir do momento que a queda nos separou, nós somos chamados agora a andar com Deus. Lembra? A primeira pessoa que andou. Chama, o pai não pode chamar porque está pregando. É a mãe da criança, então, né? Lembra? Nós vamos ver com os jovens no próximo estudo de Gênesis, estamos estudando Gênesis 1 a 11, né? Diante de tanta morte no capítulo 5, alguém não morreu. Enoque não morreu, por quê? Enoque andou com Deus. Aí é descrito de Noé. Noé andou com Deus. Aí é falado de Abraão. Abraão foi chamado para andar com Deus. E isso percorre todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós somos chamados, Paulo fala isso lá em Efésios, por exemplo, no capítulo 2 e versículo 10. Nós somos uma criação de Deus, preparadas de antemão para caminharmos nas boas obras, os quais Ele já preparou para nós andarmos nela, esse estilo de vida, esse caminhar. Nós somos chamados como cristãos a andar com Deus. Agora o texto vai além disso. Não é só andar com Deus, é andar como Deus. Porque para eu andar com Deus, eu preciso andar como Deus. Deus não vai aceitar alguém andar como Ele de qualquer jeito. Deus não vai aceitar alguém caminhando com Ele, vivendo com Ele, estando nele, e a pessoa lá de qualquer jeito, vir aquela vida do cristianismo que pode tudo. Mas eu posso ser cristão e andar do jeito que eu quiser. Pode, mas não com Deus. Não com Deus. Com Deus você não pode andar desse jeito. Você vai andar com, sei lá com quem. Mas com Deus você não anda. Porque Deus está falando, se você afirma que permanece Ele, deve, ou seja, é seu dever, é sua responsabilidade como cristão, andar como Ele andou. E de fato, quando nós olhamos para as Escrituras, nós aprendemos que aquele que obedeceu, o único que fez isso, e por causa que ele fez isso, nós agora também, pela sua graça, podemos fazer isso, o único que obedeceu 100% aos mandamentos, aos preceitos, à lei de Deus, ele mesmo fala, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Foi a pessoa de Jesus Cristo. Enquanto nós então somos chamados para andar como Ele andou, é olhar para a maneira com que Cristo obedeceu esses mandamentos e refletir a sua atitude, espelhar a sua atitude, viver como Ele andou. Eu queria terminar lendo um texto e trazendo duas aplicações para nós, mais uma vez João, agora no capítulo 15. Aquele famoso discurso do Senado, agora no capítulo 15. Antes de ler esse último versículo, deixa eu dizer uma coisa. Se você então não obedece os mandamentos, se você tem algum mandamento que você não obedece, pode ser duas questões para você. Pode ser primeiro porque você não tem informação sobre qual é a vontade de Deus. E se você não sabe qual é a vontade de Deus, você não vai conseguir obedecer a vontade de Deus. Você vai obedecer o que os outros falam para você. E você nunca vai saber se está certo ou não. Os homens falam para você. Agora, se você quiser saber de fato quem é Deus, não fique igual aqueles gnósticos, dependendo de algumas pessoas para ter conhecimento. Vá à fonte, leia a Bíblia na sua casa, comece a estudar a palavra.
Pega os livros mais fáceis de ler, depois você começa a caminhar para os mais difíceis, porque tem alguns livros mais complicados que outros, mas tem tanta coisa fácil. E as pessoas falam assim, a Bíblia é um livro tão difícil de ler. Um outro trecho é difícil, mas é um outro trecho. Você quer ler esses trechos? Você quer ler o que Pedro está falando, Jesus sobre o inferno não, desceu para o abismo não, você quer começar por Apocalipse, você quer dizer, não, começa a ler os evangelhos, começa a ler as cartas de Paulo, tem tanta coisa fácil de se entender se você é um cristão. Se você é um cristão, você não vai entender, né? Da iluminação do Espírito. Mas se você é um cristão, tem muita coisa fácil para você entender ali. Fácil sim, de acesso mesmo. Então, começa a ler as Escrituras. Você vai ver que a Bíblia está me mostrando o que eu devo fazer. E ao se deparar com isso, não endureça o seu coração. Eu não falo, eu vivo o cristianismo do jeito que eu quero. Se você ama Deus, se você está nele, obedeça a esses mandamentos. Obedeça a Deus. Agora, tudo isso deve ser feito não de maneira autossuficiente. Não batendo no peito e dizendo assim, eu consigo obedecer. Porque isso quem faz, na verdade, não conhece a Deus. Porque você precisa conhecer a si mesmo e a Deus. Sabendo que para você, lembra que João fala, se você afirmar que não tem pecado, se você afirmar que não comete pecado, você é um mentiroso. Você tem que afirmar isso sabendo quem você é. E sabendo quem você é e o que Deus pede de você, a sua dependência de Cristo será plena. E aí eu queria terminar dizendo exatamente o que Cristo disse. João capítulo 15, versículo 10, ele diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Vou ler mais uma vez para terminar. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Que Deus nos capacite a vivermos esse trecho em nossas vidas. Amém.